Qual que é o propósito do Forjando Resultados? Cara, a gente quer mudar a cultura de um país. A gente quer mudar a forma como as pessoas absorvem conteúdo, como as pessoas consomem conteúdo. Em nenhum lugar do mundo, cara, você vê, assim, as pessoas escutando desde pequeno, assim, ó, parcela em 24 vezes o seu... Então a gente é bom em fazer conta porque a gente foi preparado para isso. Por que a China ganha a maioria das Olimpíadas? Porque eles são preparados para ter disciplina. Esporte é disciplina, pô. Os Estados Unidos é bom em fazer dinheiro porque eles são preparados para isso. A gente quer mudar como as pessoas se preparam. A gente quer mudar o que as pessoas acham, dão relevância na internet hoje. Como que a gente faz pra gente ser efetivo quando o assunto é mudar uma cultura de alguma coisa, cara? Eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada a falar, né, nessa envergadura toda que tu trouxe, mas falar do mundo empresarial, a cultura ela vem muito da forma como a gente quer liderar e quer valorizar. Exemplo, tá falando antes. Por que as pessoas não inovam numa empresa? Porque a cultura de quem lidera é de não valorizar a inovação. Ela pune o erro em vez de valorizar a tentativa. Então a cultura é muito de como eu estabeleço a relação lá, né? Então eu acredito muito numa liderança baseada no exemplo, tá? Então, tirando esse lado do erro, que é uma coisa mais gritante e tal, eu vejo coisas do tipo, campanha de retenção de talentos nas empresas. Eu acho isso aí uma baita de um bullshit. Porque tem que reter o cara por quê? Se o cara não quer ficar na tua empresa, se a mulher não quer ficar na tua empresa, é porque tu não fez por merecer. Por que eu vou ter que fazer uma campanha para tu ficar? Vai mudar o quê? Eu vou te pagar mais dinheiro para tu ficar? É por isso que eu quero que as pessoas estejam aqui? Quem tá aqui porque tu tá na causa comigo, porque tu acha que agregar valor no cliente como eu penso, como tu pensa, como nós pensamos é o certo. As pessoas não trabalham só por dinheiro. Dizem, né, as pesquisas, que entre 60% e 65% é a remuneração financeira que conta. Mas mais de 30% é a não financeira. É um elogio, é o cara saber que está agregando numa causa, ele poder contar para a família que ele trabalha naquela empresa que está fazendo tal coisa. Então, onde eu acredito na cultura? É o ambiente que eu crio que tem que respirar e viver aquela cultura. E lá vão estar somente as pessoas que têm aquela cultura. O problema das empresas é que elas querem ter as pessoas boas na cultura X, às vezes não dá match. Às vezes o melhor vendedor, ele não enquadra na cultura, e aí tu não pode ficar com ele, cara. Uau. A Netflix tem muito disso, a Zappos tem muito disso, que eles dizem, em resumo, assim, é melhor ter menos gente, todo mundo alinhado, do que um a mais desalinhado, porque ele prejudica o ambiente. Em linhas gerais, as duas empresas trazem esse conceito. Uau. Então é um pouco disso que eu acredito. Por exemplo, se a nossa empresa tem um dos valores que é a qualidade, não pode ter dentro da nossa empresa pessoas que não façam as coisas com qualidade. Eu não posso aceitar que as coisas não tenham qualidade. Por exemplo, eu venho aqui no estúdio, vocês lindo aqui o ambiente, eu tenho várias percepções de cultura que eu vejo aqui. Por exemplo? Não, qualidade, preocupação com storytelling, com uma vinculação de brand, sabe? Quer passar não é simplesmente gerar um conteúdo e distribuir, quer gerar impacto, quer ter lastro, entende? Ter um lastro de início, meio e fim. Né? As pessoas não estão vendo, mas quando eu cheguei aqui eu tive toda uma contextualização de por que eu estava aqui, o que era o ambiente. Então o que eu quero chegar é o seguinte, as pessoas têm que querer trabalhar aqui porque a tua visão é diferente, porque a cultura daqui é diferente. Elas não têm que estar aqui porque o teu salário é R$1.000 mais caro. Entendi. Faz sentido. E esse é o grande erro que eu vejo de cultura quando eu vejo no mundo empresarial. Eu vejo essas coisas assim. Exemplo, a nossa empresa é uma empresa que quer tornar todo mundo ter equality, ou seja, homem e mulher receber igual, apoiar a diversidade. Beleza. Quem concorda vai estar aqui, quem não concorda não vai estar. Não tem como colocar todo mundo. Não tem, e assim, não tem que estar mesmo. Entendi. Por exemplo, claro que eu peguei um assunto que moralmente não é nem adequado. Alguém não concordar com isso parece no-brainer, mas tem gente. Mas não é o caso. O que eu quis só trazer é o seguinte, a empresa ela tem que apoiar, viver e defender as causas que ela acredita, porque a gente se envolve em causas. As empresas que mais vendem por metro quadrado nos Estados Unidos são empresas de causas. Das 4 empresas que mais vendem metro quadrado nos Estados Unidos, 3 delas são por causa. Apple, muito claro, Lululemon e Warby Parker. Ninguém conhece Lululemon e Warby Parker quase, mas elas vendem mais que carro nos Estados Unidos por metro quadrado. Né? Só a Tiffany entre as 4 é que não tem um conceito, né? uma crença. E olha que legal, essas outras 3 que eu comentei, elas nem comissionam o vendedor por venda. Elas têm meta de atendimento e não de venda. Porque tu concorda comigo que venda é o fim? É o fim, é a consequência. É a consequência. Então não adianta eu mensurar as pessoas pela consequência, eu vou mensurar as pessoas pela forma que elas fazem. Porque o meu modelo é mais importante eu atender todo mundo bem
e com isso eu sei que eu vou vender, do que me preocupar só com a venda e não sei se atendeu bem. Entendi. Tá olhando a essência da cultura? Então, é uma empresa que, claro que tem que vender, claro que tem que bater meta, resultado sempre é inegociável. Mas o fato é, a gente pode ter uma cultura que a gente atende tão bem que o resultado é consequência. Tá entendendo? Entendi. Então, não vai fazer sentido ter um funcionário que não pensa assim aí. Entendi. Então, eu acho que o que a gente erra muito, às vezes por falta de mão de obra, às vezes por uma dependência de um cara específico, de uma mulher específica, a cultura tem que estar acima de todo mundo. Né? É um conjunto de crenças que gera uma comunidade. É por isso que as maiores marcas... tem um conceito chamado Primal Branding, né? Que as grandes marcas, de alguma forma, elas estabelecem os 7 pilares do Primal Branding. E eu acho que a empresa também tem que ter para dentro do Primal Branding. Que é tipo, qual é a nossa história, qual é a nossa liderança, quais são os nossos rituais, o que a gente acredita. Então, para mim, cultura se estabelece assim. Tem outras formas? Certamente existem outras formas. Tem melhores? Possivelmente. Eu não conheço, não sou um especialista, mas em 20 e poucos anos liderando grandes operações, eu entendi que sempre que eu fiz assim... Funcionava, né? Funcionou. Entendi. Então, para a gente faz muito sentido. Eu acho que é o lance da bandeira mesmo. É a gente defender essa bandeira e as pessoas que acreditam nisso, consequentemente, vão estar com a gente. Mas, por exemplo, olha só. Tu defende uma bandeira de qualidade, ajudar o próximo, etc. Como é que é o vale-refeição da pessoa que trabalha contigo? Ela consegue comer de uma maneira legal também? Como é que é o plano de saúde? Sabe, são as pequenas coisas que as empresas, às vezes, elas erram. Eu estava vindo no carro há pouco pensando, né? Por que a gente não conhece restaurantes que ficam muitos anos tendo sucesso? São muito poucos. Porque qual é a rotina natural? A gente começa a atender o cliente super bem, comida boa, e começa a diminuir o pão, diminuir a carne, diminuir o atendimento, troca o garçom mais barato, porque está cada dia tentando atingir as metas de lucratividade melhor. Onde, na verdade, ela teria que jogar ao contrário, ela teria que melhorar para justificar o aumento. Então, nós vivemos numa sociedade que todo mundo acha que é mais inteligente que o outro. Entendeu? Vou tirar aqui, vou tirar dali, dou uma apertadinha aqui, aí eu melhoro minha rentabilidade. Cara, pode ser, mas essa não é... tu vai perder gente, tu vai perder cultura, não vence vai o perder efeito cliente. tempo. Não vence. Não vence o efeito tempo.